pessoal, vamos resolver juntos uma questão que caiu no concurso de admissão do Colégio Militar de Belo Horizonte em 2020. A questão tem o seguinte enunciado: observe a sequência de triângulos T1, T2, T3 e T4 desenhados na malha quadriculada da figura. Prosseguindo-se com a sequência e obedecendo-se o mesmo padrão de construção dos triângulos anteriores, teremos ainda os triângulos T5 e T6. Dentre as alternativas a seguir, marque a correta. Letra A. A área do triângulo T5 é 10 vezes a área do triângulo T3, enquanto o perímetro do triângulo T6 é 16 vezes o perímetro do triângulo T2. Letra B. A área do triângulo T6 é 64 vezes a área do triângulo T3, enquanto o perímetro do triângulo T5 é 8 vezes o perímetro do triângulo T2. Letra C. A área do triângulo T4 é 1/4 da área do triângulo T5, enquanto o perímetro do triângulo T2 é metade do perímetro do triângulo T4. Letra D. A área do triângulo T6 é 4 vezes a área do triângulo T5, enquanto o perímetro do triângulo T3 é metade do perímetro do triângulo T1. Letra E. A área e o perímetro do triângulo T6 são 4 vezes a área do triângulo T5 e seu perímetro, respectivamente. Vamos iniciar calculando as áreas. Observe que o triângulo T1 ele é formado por apenas um triângulo. E eu consigo escrever o triângulo T2 a partir de uma quantidade de triângulos similares ao triângulo 1. 4 figuras semelhantes à figura T1. Por isso eu vou dizer que T2 é 4 vezes T1. E a figura T3 nos permitirá escrever 16 triângulos similares ao triângulo escrito na figura T1. Na figura T4, teremos 64 triângulos similares ao triângulo da figura T1. Por isso, eu vou escrever uma sequência. Triângulo 1 é 1, triângulo 2, 4, porque seria 4 vezes o triângulo 1. Triângulo 3, 16, porque seria 4 vezes o triângulo 2. Triângulo 4, 64. 64 triângulos similares ao triângulo 1 e, ao mesmo tempo, 4 vezes a quantidade de triângulos que tem dentro da figura 3. Triângulo 5 obedece o mesmo padrão, de acordo com o enunciado. Então, o triângulo 5 ele admite 256 triângulos similares à figura T1. Isso é equivalente a 4 vezes 64, ou seja, 4 vezes a quantidade de triângulos que cabem dentro da figura T4. Triângulo 6, 4 vezes 256, que é igual a 1024. Então, dentro da figura 6, nós temos 1024 triângulos similares à figura T1. Todo quadrado de lado unitário gera uma unidade de área. Por isso, observe que a figura T1 ela representa exatamente metade de uma unidade de área. Isso nos permitirá encontrar todas as áreas das figuras T1 até T6. T1 é metade de uma unidade de área. Já a figura T2 vai ser 4 vezes a metade de uma unidade de área, o que nos dá 2 unidades de área. Já na figura T3 temos 16 triângulos similares ao da figura T1. Portanto, teremos que fazer 16 vezes metade de uma unidade de área, o que nos leva a 8 unidades de área. A figura T4, por sua vez, vai admitir 32 unidades de área. A figura T5, a mesma coisa, 256 vezes metade de uma unidade de área, o que resulta em 128 unidades de área. E a figura T6 vai apresentar 512 unidades de área. Calculamos todas as áreas das figuras T1 até T6. Agora vamos nos concentrar nos perímetros. Observe que o perímetro é a soma de todos os lados. Cada uma das figuras T1, T2, T3 e T4, ela vai ter lados valendo 1 e um valor que eu vou chamar de D, que seria equivalente à diagonal do quadradinho. Então, a figura 1 ela vai ter 2 unidades mais uma diagonal. E assim eu consigo escrever todos os perímetros das figuras T1, T2, T3, T4, T5 e T6. Observe, o perímetro da figura 1 são 2 lados mais uma diagonal. Já na figura 2, se você observar, nós conseguimos contar 4 lados de uma unidade mais 2 diagonais. A figura 3 apresenta 8 lados mais 4 diagonais. Na figura 4 temos 16 lados mais 8 diagonais. E aqui cabe uma observação.
Veja, existe uma relação entre o perímetro do triângulo 2 e o perímetro do triângulo 1. O triângulo 1 é 2, começa com 2, o triângulo 2 começa com 4, que é o dobro. E o triângulo 1 apresenta uma diagonal, enquanto o triângulo 2 apresenta duas, que também é o dobro. Então, vamos ver se esse padrão se repete do triângulo 2 para o triângulo 3. 4 no triângulo 2 e 8 no triângulo 3, novamente o dobro. E a quantidade de diagonais? No triângulo 2 nós temos 2 e no triângulo 3 nós temos 4, o que mostra ser também o dobro. Já posso fazer uma conjectura. O perímetro é sempre o dobro da quantidade anterior. Funciona também no perímetro T4. Observe, em T3 temos 8 mais 4D. 2 vezes 8 dá 16 e 2 vezes 4 dá 8D. Por isso, o triângulo 4 ele tem 16 mais 8D. Multiplicando 16 e 8 por 2, vamos obter 32 e 16. E, por fim, multiplicando 32 e 16 por 2, obteremos o perímetro do triângulo 6, que é 64, ou seja, 2 vezes 32, mais 32, que é 2 vezes 16. Portanto, nós temos agora uma lista com todos os perímetros das figuras 1 a 6. Vamos analisar cada uma das alternativas para encontrar a resposta correta. Letra A. A área do triângulo T5 é 10 vezes a área do triângulo T3. O triângulo 5 tem área 128 e 128 não é igual a 10 vezes 8, que é a área do triângulo 3. 10 vezes 8 dá 80, que é diferente de 128. Por isso eu vou dizer que a alternativa no item A está incorreta. Alternativa B. A área do triângulo T6 é 64 vezes a área do triângulo T3. Então, vamos observar que 64 vezes 8 dá 512. Então, está correto. A área do triângulo T6, de fato, é 64 vezes a área do triângulo T3, que é 8. 64 vezes 8 dá 512. Enquanto o perímetro do triângulo T5 é 8 vezes o perímetro do triângulo T2. Então, vamos observar o perímetro do triângulo T2, multiplicar tudo por 8 e ver se a gente chega nos mesmos valores do triângulo 5. O triângulo T2 ele tem 4 mais 2D. Vamos multiplicar isso por 8. 4 vezes 8, 32. E 2 vezes 8 dá 16. Então, 32 mais 16D, de fato, é o perímetro do triângulo 5. Por isso, como as duas afirmações são corretas, eu posso dizer que a alternativa no item B deve ser assinalada como alternativa correta. Vamos verificar se existem erros nas demais alternativas. Alternativa C. A área do triângulo T4 é 1/4 da área do triângulo T5. Então, eu vou até o triângulo T5, observo que a área é 128 e eu calculo 1/4 de 128 e obtenho 32. Por isso, eu posso dizer que a primeira parte está correta. A área do triângulo T4, de fato, é 1/4 da área do triângulo T5. Agora, vamos para a segunda parte. Enquanto o perímetro do triângulo T2 é metade do perímetro do triângulo T4. Vamos observar. Pegar o perímetro do triângulo T4, que é 16 mais 8 diagonais, e dividir isso tudo por 2 e verificar se dá o perímetro do triângulo 2. Então, 16 dividido por 2 dá 8 e 8 dividido por 2 dá 4. Observe que o triângulo 2 não tem perímetro 8 mais 4D, é 4 mais 2D. Por isso, a segunda parte está incorreta, o que vai invalidar a alternativa do item C. Vamos para a alternativa D. A área do triângulo T6 é 4 vezes a área do triângulo T5, enquanto o perímetro do triângulo T3 é metade do perímetro do triângulo T1. Duas partes. A primeira parte está correta. A área do triângulo T6, que é 512, de fato é 4 vezes a área do triângulo T5, que é 128. Ao fazer 4 vezes 128, encontraremos 512. A segunda parte está incorreta. Veja que ele disse que o perímetro do triângulo T3 é metade do perímetro do triângulo T1. Não tem como isso ocorrer. Por isso, a alternativa no item D está incorreta. Por fim, vamos avaliar a alternativa E. A área e o perímetro do triângulo T6 são 4 vezes a área do triângulo T5 e seu perímetro, respectivamente. Então, ele está me dizendo que se eu pegar o triângulo 5
e multiplicar tanto a área quanto o perímetro por 4, eu vou obter a área e o perímetro do triângulo 6. Isso está incorreto. A primeira parte, a parte da área, ok, vai estar correto. 4 vezes 128 dá 512. Isso nós já vimos em outra alternativa. Agora, o perímetro não vai funcionar dessa forma, porque o perímetro é o dobro. Então, quando eu faço 4 vezes 32 e 4 vezes 16, que é o perímetro do triângulo 5, eu não obtenho 64 mais 32 diagonais, que é o perímetro do triângulo 6. Por isso, a alternativa no item E está incorreta.